A gente vai passar agora para a parte da prática, né? Então, a continuação do laboratório de dinâmica molecular, onde vamos explorar a interface, em seguida o CO2. Então, eu passo a palavra ao Dr. Alexandre Kish. Por favor, Alexandre. Ok, muito obrigado, professor Caetano. Muito bom dia a vocês. E, então, hoje, nessa parte prática, nós vamos trabalhar a questão da interface água-heptano e, posteriormente, vamos calcular as propriedades do dióxido de carbono. Tá? Então, são sistemas distintos e, além de serem sistemas distintos, também formas diferentes de você extrair as propriedades a partir dos cálculos de dinâmica molecular. Então, vocês vão hoje ver essa diferença de como tirar de forma diferente essas propriedades. Então, vamos primeiramente revisar a parte da interface água-heptano. Então, só lembrando que na aula passada nós fizemos inicialmente os cálculos as simulações de dinâmica molecular da água pura e, posteriormente, ficou de exercício para vocês fazerem a parte do heptano. E hoje a gente vai, então, juntar esses dois sistemas para calcular propriedades, determinar propriedades interfaciais, em especial a tensão interfacial, que é uma propriedade bem importante, que vai ser utilizada depois em metodologias em outras escalas, né? E o professor Caetano explicou como é feito esse cálculo, né, na aula de hoje. Então, vamos lá. Só lembrando que o link da disciplina, ele está aqui, deixa eu abrir. Só lembrando, então, o link da disciplina, caso vocês precisem acessar alguma coisa, Sim, eu passei aqui no chat, tá? No chat eu passei o link da disciplina. A gente vai no laboratório 03, do tutorial LAMPS, tá? Que é essa parte da interface. Primeiramente, a gente vai ver o input do LAMPS. Então, basicamente, é o mesmo input, tá? Que um input bastante semelhante àquele que a gente havia utilizado nas aulas anteriores. Porém, aqui ele tem algumas coisas adicionais, como, por exemplo, essa parte aqui, que ele determina o perfil de densidade dos fluidos. Então, aqui dá para ver como é que esse perfil de densidade ele varia ao longo do eixo Z, que é a direção perpendicular à interface, certo? E aqui no final do input, vocês também vão ter uma parte que calcula o tensor de estresse, tá? Essa parte aqui, esse bloco que vocês estão vendo aqui, ele calcula o tensor de estresse que é utilizado no cálculo da tensão interfacial, certo? Então, vocês têm o tensor de estresse na direção X, na direção Y e na direção Z, que é salvo nesse arquivo, stressprofile.dat. Então, vamos ver aqui o tutorial, tá? O que diz o tutorial, o Lab 03, interface água-heptano? Ele tem como objetivo, então, criar essa interface, criar a topologia desse sistema e, posteriormente, então, determinar o perfil de densidade e a tensão interfacial. A construção do sistema, novamente, envolve o uso do Packmol. Então, a partir de uma molécula de água e uma molécula de heptano, eu consigo criar uma distribuição aleatória, com orientações aleatórias de várias dessas moléculas em uma determinada região, e de forma que resulte, então, na interface. Então, só vamos ver aqui esse
esse input do Packmol para ver como é que ele faz essa construção da interface. Vamos ver aqui, é o arquivo, deixa eu ver onde está o... esse aqui, ó, o Water. Esse arquivo aqui é o arquivo de topologia, que é o arquivo do Packmol, o arquivo de entrada do Packmol que gera esse sistema. Então, basicamente, ele fala o seguinte, ó, ele cria uma distribuição com orientações e posições aleatórias de 619 moléculas de água em uma caixa que vai no X de 0 até 21, no Y aqui de 0 até 21, e no eixo Z que vai de 0 até 42. Então, esses são os limites da caixa da região da água. E aqui no caso do heptano, ele cria uma região que tem 76 moléculas de heptano, e agora essa caixa ela começa no eixo Z de 42 e vai até 84. Tá? Então, se eu rodar o Packmol aqui, usando esse input, agora a gente pode visualizar, então, esse arquivo de saída, que é o arquivo XYZ dessa interface, tá? A gente vai poder visualizar aqui, ó, então ele criou uma região, aqui é composta por uma região que tem água, e aqui nessa segunda metade da caixa é preenchida com o heptano. Tudo bem? Então, esse é o papel do Packmol, tá? A partir da configuração de uma molécula, gerar uma caixa que tem diversas moléculas. Posteriormente, a gente cria o arquivo de topologia, com esse comando que a gente criou aqui, que gera esse arquivo de topologia. O arquivo de topologia, lembrando, é um input bastante importante no LAMMPS, e contém as informações do campo de força, tá? Com os parâmetros, a lista de átomos que formam ligações, ângulos. E aqui, então, ele já gerou então, esse arquivo de topologia após rodar o comando topol.sh. Então, se a gente for aqui nesse water.eptane.top, esse é o arquivo de topologia. Então, aqui tem os parâmetros do Lennard Jones, como o professor Caetano explicou na aula de hoje, né, ele mostrou a forma funcional do Lennard Jones. Aqui é um potencial harmônico, então tem a constante da mola e o raio de equilíbrio dessa função harmônica que descreve as ligações, e também a parte dos ângulos, também, que é descrita por uma função tipo harmônica, tá? Vamos lá, qual que é a próxima etapa aqui no manual? Bom, aí seria a próxima etapa, né, após a gente ter gerado o arquivo de topologia, a gente já ter o arquivo input, a próxima etapa é, então, rodar o LAMMPS. E aqui, no caso, a gente roda o LAMMPS usando mais de um processador. Então, são neste caso aqui, 2 processadores trabalhando em paralelo para rodar essa conta. Né? Isso porque vocês viram, esse sistema ele já tem um número maior de átomos, e por isso ele vai levar um tempo maior para realizar essa conta. Então, no caso do meu computador, com 2 processadores, levou 4 horas, que é, né, maior do que o tempo da aula, e por isso vocês vão poder rodar isso em casa.
né, uma outra oportunidade. Aqui a gente vai só explicar os passos principais dessa conta. E aqui no meu computador eu já fiz essa conta e eu só vou mostrar os arquivos de saída e como representar esses resultados graficamente. Então, os principais... Pode falar. Só fazer uma pequena intervenção. Então, note que o Alexandre acabou realizando a simulação usando 2 processadores, né? Se você não faz antes, um provável erro que possa acontecer caso você não estabeleça como é que é o ambiente em termos do número de nós disponíveis, você tem que usar um comando, eu vou colocar aqui no site para todo mundo, tá? É um export, o número de threads que você teria, né? Você coloca export, você coloca esse comando, OMP, num, threads, equal, e aí você coloca o número de processadores que você tem associado. No caso aí, ele usou 2, né? Se você não faz isso, o LAMPS não entende ainda quantos processadores teria disponível. Só esse comentário. Ok. Isso, então no caso aqui, esse comando NPI run, -NP, né, número de processadores aqui, 2. Se você tiver um computador que tiver mais processadores, né, você pode aumentar esse número, sem problema. Né? Tanto que a gente roda essas contas, né, em clusters que tem dezenas de processadores, então a gente pode, né, dependendo dos recursos computacionais, a gente pode pegar mais processadores aqui. Vamos lá, então. Um arquivo de saída é o arquivo de trajetórias, que eu vou abrir aqui para vocês visualizarem. Tá, vocês podem visualizar ele no LAMPS, no VMD, desculpe. Aqui a representação, inicialmente ela parece um pouco estranha, mas se vocês forem aqui nesse menu e escolherem aqui como, por exemplo, Dynamic Bounds, aí já fica uma representação mais condizente com aquilo que a gente havia visto inicialmente. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem a água e aqui do lado direito a gente tem o heptano. E o interessante aqui é que a gente pode ver a evolução temporal das posições das configurações atômicas desse sistema. Certo? Então, essa é a dinâmica do sistema, né, 300 Kelvin e 1 atm. E aqui a gente pode visualizar essa dinâmica. Isso. O próximo item do nosso tutorial é fazer o perfil de densidade. Então, tem várias... quer dizer, a gente lá no input do LAMPS, né, só lembrando aqui, isso, aqui a gente pediu para ele escrever, né, nesses arquivos aqui, o perfil de densidade da água e do heptano, para ver como é que, né, a densidade da água do heptano varia ao longo da interface, né, na direção perpendicular à interface. E aí, se a gente for olhar esses arquivos, por exemplo, do heptano, a gente tem aqui na segunda coluna a coordenada no eixo Z e a última coluna, a quarta coluna aqui, que é a densidade. Então, a gente pode, por exemplo, representar isso tanto, por exemplo, no GNU Plot, não sei se alguém já tem familiaridade com o
GNUplot, a gente vai ver um pouquinho mais dele no tutorial do dióxido de carbono. Tá? A gente representou, então, como é que a densidade varia ao longo do eixo Z. E para o caso do etano, aqui a gente obtém, então, aqui em cima, nessa região, a densidade em torno de 0,7, tá? Mas vamos fazer essa representação no kitplot, tá? No kitplot, só lembrando que esse arquivo é interessante converter ele para um formato que é mais fácil de abrir no kitplot, que é o formato CSV, tá? Então, vocês podem usar esse script que eu mandei para vocês e converte, então, esse arquivo .dat no formato CSV. Então, aqui no lugar desse log, a gente coloca o arquivo que a gente quer converter, que é o Density Profile Water, e a gente pode converter ele, por exemplo, para um water.csv, certo? Então, eu tenho aqui esse arquivo, agora no formato CSV. E da mesma forma, a gente pode fazer isso para o etano. Então, alguém teve dificuldade de usar esse script aí para fazer a conversão dos formatos, conversão dos arquivos? Aqui eu escrevi errado. Então, se vocês abrirem aqui o kitplot, forem aqui em importar, aqui o separador do arquivo CSV é a vírgula, certo? A gente vai primeiro abrir aqui a água. E depois a gente vai abrir o etano. Certo? Então, aqui a gente tem a água e aqui o etano. Lembrando que a segunda coluna é que tem as coordenadas Z, coordenada Z desse perfil. Então, a primeira coluna a gente pode deletar. A terceira coluna também não tem nenhuma informação importante, a gente pode deletar e só fica, então, a primeira que tem a coordenada Z e a segunda coluna, então, que tem o perfil de densidade. E como a gente quer fazer um gráfico, né, comparando o perfil de densidade da água e do etano, a gente coloca essa informação do etano. A informação do etano a gente coloca aqui junto. Então, só vou deletar essa primeira linha, que ela não tem... ela não tem nenhuma informação relevante. Aqui também eu vou deletar. Fica só essa coluna, então, aqui, ó. Eu vou fazer uma cópia dessa coluna aqui da densidade do etano e vou colar ela... Eu vou colar ela aqui do lado. Ô, Alexandro, a gente tem uma pergunta no chat, na verdade um comentário do Wellington, que ele indica que quando ele abriu no kitplot, né, os dados estão na mesma coluna. Eu imagino, Wellington, que você tenha que fazer um processo como o Alexandre fez agora, que é importar os dados, né, desse arquivo .dat, usando aquela... você usou vírgulas, né? Vírgula ou ponto comum. Isso, exatamente. Tem que importar o arquivo nesse formato CSV, tá? E usar o separador, no caso, o separador é a vírgula desse arquivo, tá?
Esse formato CSV, ele é bastante comum para quem trabalha com Excel, né? Isso, né? Isso que eu ia comentar. É o mesmo processo que você teria no Excel, né? Ele essencialmente importando, e aí você tem que fazer a separação das diferentes colunas, nesse caso, usando a vírgula como separador, né? Isso, exatamente, esse é o processo aí. Mas se você tiver, tenta fazer isso, se você tiver, de novo, uma dificuldade relacionada ao formato do arquivo, você me escreva que eu te ajudo a fazer essa importação, tudo bem? Então, aqui, ó, eu coloquei essas colunas lado a lado, só aqui, ó, a primeira coluna, lembrando que são as coordenadas, então eu configuro essa coluna como sendo o eixo X do nosso gráfico. E aqui as outras duas, então, o eixo Y, tá? Então, o que eu faço? Eu seleciono essas 3 colunas e eu vou aqui em plot, tá? Lembrando que o plot ele é semelhante ele tem bastante coisa similar ao Origin. Então, se vocês têm alguma familiaridade com o Origin, vocês vão se dar bem também com o Kitplot, tudo bem? Então, aqui, ó, eu fiz o gráfico. No caso aqui, a linha vermelha, que é a primeira coluna, ela representa o perfil de densidade da água. Então, ela mostra como a densidade da água varia ao longo do eixo Z, que é perpendicular à interface. E vejam que aqui, que a gente chama nessa região, a gente chama de fase bulk, ela tem uma densidade 1, que é o esperado, 1 grama por centímetro cúbico. Já a densidade do óleo, né, no caso aqui o heptano, ele tem a densidade de em torno de 0,7 gramas por centímetro cúbico. Em geral, é o esperado, né? O óleo, em geral, ele é mais leve do que a água. E aqui, nesta região, em torno de 40 angstroms, que é a metade da caixa, a gente tem, então, a região de interface. Vejam o que ocorre. A densidade enquanto que a densidade da água diminui, né, vejam que não é uma mudança abrupta, ela vai diminuindo aos poucos a densidade, né, porque existe realmente uma interface, né, uma interação entre a água e o óleo. Então, enquanto que a densidade da água ela diminui, né, chegando a 0 aqui nessa região, a densidade do óleo ela aumenta. Certo? Então, tem inclusive algumas funções, né, que podem ser ajustadas a essa interface, como sei lá, uma função tangente hiperbólica, algo do tipo que pode ser ajustado aqui para descrever, então, descrever essa variação aqui no perfil de densidade desses fluidos, tudo bem? Então, essa é uma característica bem interessante da interface, né, da água e do heptano. E a gente pode ver isso aqui através do perfil de densidade. Bom, a próxima etapa, não sei se alguém teria alguma dúvida quanto a essa questão do perfil de densidade, como representar ele graficamente. Alexandre, você dá um ponto que essa curva que o Alexandre comentou que poderia ser feita para fazer o ajuste, né, entre as interfaces, ela é conhecida na física como a função divisória de Gibbs, né, superfície divisória de Gibbs, né, ela representa essencialmente o excesso de energia livre de o plano de Gibbs, o excesso de energia livre de uma fase em relação à outra. Isso. Como o professor falou, quer dizer, a gente pode também fazer esse ajuste, né, quer dizer, tem essa função que é
superfície divisória de Gibbs, e a gente pode fazer um ajuste dessa função a esses dados obtidos através da dinâmica molecular, fazer o fit, né, dessa função. E outro ponto que, só para realçar aí o poder da dinâmica molecular, né, você note que essa interface, ela é da ordem de angstroms, né, no máximo, chega quase da ordem de nanômetros ou menos. E aí, toda a propriedade, todas as propriedades interfaciais são regidas por essa região que é de uma espessura da ordem de nanômetros. Essa parte interfacial, né, ela é um desafio para você fazer medidas experimentais, né, dessa interface, pelo fato de ser, né, tão pequena essa região. Bom, o próximo item do nosso tutorial é o cálculo da tensão interfacial. Então, como o professor Caetano já mostrou, né, a equação, né, que ela envolve né, algumas componentes do tensor de estresse. Essas componentes do tensor de estresse, elas foram deixa eu só abrir aqui. Elas foram escritas aqui nesse arquivo Stress Profile, tá? Elas são calculadas pelo LAMMPS e escritas no arquivo stressprofile.dat. Então, ele mostra como é que o estresse, né, o tensor de estresse, ele varia ao longo do eixo Z, que é o eixo perpendicular à interface. Então, ele escreve essas informações nesse arquivo, e a gente fez um programinha que junta essas informações, quer dizer, faz essa subtração dessas componentes do tensor de estresse e faz, posteriormente, a integral dessa diferença ao longo do eixo Z com base naquele arquivo. E o nome desse programa é aqui, o Interfacial Tension. Tá? Então, quando a gente roda esse programinha aqui, que foi escrito pela gente, a gente obtém como resultado a tensão interfacial. Então, basicamente, esse programa ele implementa essa equação, que, por sua vez, utiliza dados provenientes da dinâmica molecular. Então, vamos lá rodar esse programa. Isso vocês vão rodar após o LAMMPS, né, após finalizar as contas do LAMMPS. Então, desculpe, só um momento aqui, tem que ter as dimensões da caixa, tá? Bom, ele usa, então, como arquivo de entrada esse stressprofile.dat. O número de snapshots, como aparece aqui no tutorial, é 800, tá? Então, vocês vão inserir essa informação aqui. Aliás, é 8.000, certo? Deixa eu ver aqui. 8.000, isso. 8.000. As dimensões da caixa, vocês encontram nesse arquivo. A direção de interface é a direção Z. E o arquivo de saída, vocês dão um nome, vamos supor, output.out. E aí, já rodou o código, aí se vocês deram um cat output, desculpe, isso, aqui no cabeçalho, tá, desse arquivo, se vocês derem o comando head output, vocês vão ter aqui a informação da tensão interfacial, tá? Esse é o valor da tensão interfacial. E vocês podem também representar
com o GNU Plot, vocês podem ver como é que é esse perfil do tensor de estresse. Tá? Então, basicamente, ele faz uma integral dessa curva, né? E vocês vejam que aqui, em torno de 40, que é a região de interface, vocês têm, então, um pico para cima e um pico maior para baixo, né? Um pico maior para cima e um pico maior para baixo. Então, aqui vocês têm realmente uma perturbação, né? Uma variação desse estresse, do tensor de estresse. E se você fizer a integral dessa curva, né, somar a curva né, nessa região aqui, essa região aqui, vocês vão ter, então, quer dizer, fizer essa integral aqui, vocês vão ter, então, a tensão interfacial. Certo? Isso, então, vocês vão refazer esses passos, né, vão ler com cuidado novamente esse tutorial para vocês realmente aprenderem como é que faz esses cálculos da tensão interfacial e como extrair essas propriedades, né, em especial aqui o perfil de densidade e também a tensão interfacial, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui nessa questão da tensão interfacial? Vocês teriam alguma questão, algum comando do Linux que talvez não ficou muito claro? Podem escrever aqui no chat, tá? Eu estou atento aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, pronto para responder. Alexander, eu vou fazer um comentário quanto à questão, vocês podem comparar com resultados experimentais, né? E você vê que a concordância é muito boa, onde dentro nesse cálculo não houve nenhuma informação, a gente não colocou nenhuma informação experimental a priori, né? Foi tudo baseado no que é conhecido dos potenciais e da interação da água com as moléculas de carboneto, que é mediada pelo potencial de interação que o Alexander Greer mostrou para a gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Se não, Alexander, eu posso parar aqui a gravação, essa parte das interfaces, e a gente começa uma outra com o CO2. O que você acha? Sim, pode ser, sim. A gente continua, então, na segunda etapa, que é o cálculo da viscosidade.